Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 1 sobre a semântica e como eu havia prometido na última aula, eu farei uma aula introdutória sobre o que é a semântica. É importante a gente entender primeiro aí o conceito, do que vem a ser semântica para que a gente possa dar andamento às aulas. Uma matéria super interessante se bem estudada. Pois bem pessoal, só gostaria de situá-los em relação a tudo que a gente já viu até aqui, porque é importante que vocês percebam aí como é que é a gramática, como é que ela se divide, em que partes ela se divide aí, tá? Então, nós vimos lá no início, começamos com a minha primeira aula, até estava revendo a minha primeira aula lá alguns anos atrás, nós começamos com a fonologia, que é aí o estudo dos sons das palavras, digamos assim, do que sai da nossa boca, o som que sai da nossa boca, e não as palavras propriamente ditas, o som, tá? Então, na fonologia, depois que nós estudamos a fonologia, nós estudamos a morfologia, e depois da morfologia nós estudamos a sintaxe, e depois da sintaxe nós estudamos o quê? A partir de agora, nós vamos estudar aí a semântica e depois a estilística, que é bem curtinha, dá para estudar rapidamente assim, tá? Pois bem, na fonologia, que é o que eu ia falar anteriormente, a gente viu lá a contagem dos fonemas, lembra? A acentuação e a ortografia. Na morfologia, nós vimos estrutura e formação das palavras, reconhecimento e classificação das palavras. Tá? E na sintaxe, os termos da oração, o estudo das orações, a pontuação, a crase, a colocação pronominal, a regência e a concordância, que foi o que a gente viu na última aula. Terminamos o curso de concordância na última aula e também o curso de sintaxe. Então a gente já viu tudo isso aqui. Cabe tudo num quadro só? Cabe, mas claro, que dentro da contagem dos fonemas ali a gente estuda as consoantes, as vogais, encontros consonantais, encontros vocálicos. Dentro da acentuação também tem algumas regrinhas, da ortografia também. E aí, passando para a morfologia, na estrutura e na formação das palavras, a gente estuda os radicais, os prefixos, os sufixos, depois os processos de formação das palavras. Depois ali, na parte de reconhecimento das palavras, saber reconhecer o que é um adjetivo, o que é um substantivo. Depois classificar essas palavras. Como é que eu vou classificar? Classificar nisso, classificar naquilo, tá? E depois nós vimos também que não está aqui um emprego dessas classes de palavras. Então é muita coisa. Na sintaxe a gente viu os termos da oração, que é lá o sujeito, o predicado, objeto direto, objeto indireto, os termos. Depois o estudo das orações, os tipos de orações e assim por diante, pessoal. Isso aqui é muita coisa, está aqui no quadro, mas vocês viram, quem estudou aqui, que é bastante coisa para ser estudado. Tá? A semântica, ela é uma parte da gramática que tem a ver com o significado e com o sentido. Fonologia, som, morfologia, a forma da palavra, como ela se forma, e como que essa forma se mantém aí dentro dos textos. Tá? Na sintaxe, as relações das palavras, umas com as outras, para formar uma frase que tenha sentido. E agora a gente vai ver aí a questão do significado e do sentido dessas palavras, que é o estudo da semântica, tá, pessoal? A gente vai ver mais tarde lá o que se estuda na semântica. Tá ali, ó, semântica, que é o que a gente vai estudar. E a estilística, que tem mais a ver aí, com a arte do bem escrever. Depois a gente vai ver o que é, tá? Pois bem, pessoal, olha o texto que está aqui no quadro. Marido da televisão. Duas mulheres se encontram no cabeleireiro, e aí uma diz, o meu marido é médico, e o seu? Aí ela responde, o meu faz televisão. Televisão? Que legal! Onde ele trabalha? A resposta que se esperava aqui era na Globo, na Bandeirantes, no SBT, ele é ator. Mas não, olha a resposta que ela deu. Na linha de montagem da Sony.
Por que isso acontece, pessoal? Porque a nossa linguagem ela é riquíssima, né? Ela dá vazão aí para inúmeros entendimentos, pessoal. Isso aí é muito legal na linguagem, tá? Tem a ver com o sentido da palavra, com o significado da palavra. Tem uma palavrinha ali, e isso aí até já é questão de concurso, que ela é uma palavra que pode ser interpretada de várias formas, e foi a palavrinha, né, que fez com que a outra mulher pensasse que o cara era ator, ele não é. É essa palavrinha aqui, pessoal, essa palavra faz, meu marido faz televisão. Essa palavrinha, né, ele tem esse sentido aqui, ó, montar, meu marido monta televisão, meu marido faz televisão, tá? E aí, aconteceu o que aconteceu aqui, a pessoa pensou, né, ali, que era que ela estava dizendo que o marido dela era uma coisa e ele, na verdade, era outra. Ficou engraçado, mas é uma situação, um contexto, né, que pode ser, a gente pode presenciar até no dia a dia aí, tá, pessoal? Semântica tem a ver com o significado das palavras, tá, pessoal? Pois bem, aí eu peço para que vocês leiam essa palavra que está no quadro. Árvore. Eu tenho certeza que na cabeça de cada um de vocês apareceu um tipo de árvore diferente da do outro. Lá na cabeça do fulano apareceu essa, do ciclano essa, na outra essa, uma outra essa, outra essa, enfim. Árvore, quando a gente diz a palavra árvore, quando vocês veem escrito a palavra árvore, né, não vai aparecer na cabeça de cada um de vocês a mesma árvore. E isso que é legal, né? Isso que é interessante, embora seja uma única palavra, né, na cabeça de vocês vão aparecer vários tipos de árvore. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Em todas as cabeças de vocês apareceram árvores, embora sejam diferentes. Por quê? Porque árvore, pessoal, é uma palavrinha que tem um único significado. Não tem como dar um outro significado para ela, né? A menos, é claro, que eu esteja na linguagem poética, e a gente vai ver lá na estilística, né? Uma árvore de sonhos, ó, opa, ainda assim é uma árvore, o galho, né? Os galhos, tá? Mas árvore é uma palavra que ela tem aí, digamos, a gente não pode dizer que ela é polissêmica, né? A gente pode dizer que ela é unissêmica, digamos assim, ela tem um único significado, tá? Todo mundo imaginou uma árvore, embora as árvores sejam diferentes, mas é árvore. Isso tem a ver com semântica. Agora, pessoal, se eu pedir para vocês lerem essa palavrinha aqui, né? Vocês vão ler e o que vem na cabeça de vocês? Tá lá, ó. Casa, a mesma coisa. Cada um imaginou uma casa diferente da outra. Agora, já é uma palavrinha, pessoal, que dá vazão aí para outros significados. Por quê? Porque alguém pode ter imaginado aquilo ali, ó, as alianças ou o próprio casamento. Por quê? A pessoa, de repente, veio na cabeça dela a conjugação do verbo casar. Eu caso, tu casa, ele casa. Opa, e aí ela já imaginou isso aqui e assim por diante. Por quê? Porque as palavras são ricas de significados, entendeu? Essa aqui já pode se dizer que é uma palavra polissêmica. Pode ser a casa, moradia, e pode ser casa do verbo casar, conjugado. Eu caso, tu casas, ele casa. Olha que interessante que é a nossa língua portuguesa. E aí eu peço para vocês lerem essa palavrinha que está aqui, a palavrinha que. O que vem na cabeça de vocês? Agora deu um tchutchu, né? Vem um texto. O que vem na cabeça da gente? Essa é a verdadeira palavra, pessoal, que a gente não consegue muito imaginar assim. O que vem, né? O que eu posso colocar de desenho ali? É uma palavra que ela só adquire significado, pessoal, dentro do texto. Contextualizada. Por que eu estou insistindo nessa palavra contexto? Contextualizar. Porque vocês vão precisar muito dela em semântica. O que é uma palavra contextualizada? Dizer que uma palavra deve estar contextualizada, pessoal. Contexto, tá? É igual a situação de fala. Um contexto é uma situação de fala, tá? Um discurso, uma conversa. O contexto, pessoal, ele é
uma situação em que há alguém conversando, tá? Então, dizer que esse que deve estar contextualizado significa dizer que esse que deve estar numa situação de fala, ou seja, tem que ter alguma coisa escrita antes ou alguma coisa escrita depois, para que eu possa entender o significado desse que, tá? Tem que estar contextualizado. Ah, pessoal, gravem bem isso. Agora, a palavrinha banco, essa aqui é uma palavrinha, né? O que vem na cabeça de cada um de vocês? Essa aqui não tem nem como colocar no quadro, porque vai encher de coisa, né? Essa é uma palavra polissêmica, tá? Tem vários sentidos, tem vários significados. O que é banco, né? Embora seja uma palavra polissêmica, ainda assim eu tenho que contextualizar essa palavra. Tem que estar num contexto para que ela adquira aí, de certa forma, né, o seu significado real. Pois bem, pessoal, então eu tenho ali a palavrinha banco. Banco, e aí vocês podem parar para pensar, dar um stop. O que significa banco para vocês? Escrevam aí, banco, o que é banco? Vamos colocar alguns aqui. Pois bem, banco pode significar sentar, né? O banco de sentar. Ah, eu vou sentar no banco. Pode ser o banco de pegar dinheiro, né? E o banco do verbo bancar. Eu banco, tu bancas, ele banca. Tá? Então eu já tenho 3 significados aqui, mas eu ainda não posso dizer que essa palavrinha está contextualizada, porque contextualizada ela tem que estar numa situação de fala, tem que ter alguma coisa que vem antes e alguma coisa que vem depois, e um ponto. Tem que estar numa situação de fala, um discurso, dentro de um discurso. Pois bem, fui ao banco. Opa, essa palavra, pessoal, agora ela está contextualizada? Eu fui ao banco. Sim, pode-se dizer que ela está contextualizada, né? Eu fui ao banco. Mas ela está dentro de um contexto real, aquele contexto que eu quero, né, que esteja, aquele contexto de significado que eu quero dar. Será? Que banco é esse? Fui ao banco? Pode ser o banquinho de sentar? Eu fui ao banco e fiquei lá olhando para ele, né? Ele pode ser o banco realmente de pegar dinheiro, mas eu ainda não sei, porque de certa forma ela não está totalmente contextualizada. Vamos ver aqui na parte de baixo. Fui ao banco pegar o dinheiro. Opa, agora está contextualizada, tá? Ó, agora foi ao banco pegar o dinheiro, agora tá, professor. Eu tenho que chegar lá, né? Pegar o dinheiro. Só pode ser o banco do Banco do Brasil, Banco do Bradesco, só pode ser pegar o dinheiro. Está contextualizada? Eu ainda não posso dizer que está contextualizada, pessoal, porque eu não sei que banco é esse. Eu posso dizer, pode ser um office boy, fui ao banco de sangue pegar o dinheiro, né? De modo que esse banco não é o banco, aqui não é o banco de pegar o dinheiro. Ele foi ao banco, ele é office boy, ele foi ao banco de sangue, né? Ali, ó, foi ao banco de sangue pegar o dinheiro. Então, agora sim, agora ela adquiriu um significado e um contexto, porque agora tem alguma coisa que vem antes e alguma coisa que vem depois. E aí eu não posso colocar mais nada aqui. Fui ao banco de sangue pegar o dinheiro, tá? Significa que esse banco aqui não é o banco aquele Bradesco, Banco do Brasil, é o banco de sangue, podia ser banco de olhos também, mas agora ela está contextualizada, né? Eu já dei o significado real que eu gostaria de dar para a palavra banco. Isso tudo, pessoal, isso tudo tem a ver com semântica, com sentido, com significado, tá, galera? O contexto, ele é tudo, a situação de fala, um discurso ou uma conversa, né, que é o contexto propriamente dito, e vocês gravem essa palavra porque vocês vão ouvir muito o que é contexto. Isso tem que estar contextualizado, está descontextualizado, dentro de um contexto. Isso aí vocês vão ouvir muito, para vocês acertarem aí uma questão, tá? Procure entender bem o significado de contexto. E aí eu tenho aqui uma outra palavra polissêmica, ele é um gato. Ele é um gato. Opa, as gurias, né, já imaginaram aí, o namorado, o cara. Mas pode ser que não seja. Eu tenho aqui essa situação. Ele é um gato. Roubou minha mochila. Pode ser um gato, geralmente, pelo tamanho do gato, é impossível ele roubar uma mochila, né? Então eu estou falando do gato aqui. Opa, do gato. Tá, vamos ver os 3 significados. Ele roubou minha mochila. Quero ficar com ele. Opa, ele é um gato. Quero ficar com ele. Ó, ele é um gato, mas parece um cachorro.
Pois bem, agora, pessoal, a gente consegue dar um significado. Como eu estava falando, ele é um gato, roubou minha mochila. Opa, ele é ladrão. Né? E aí é um cara, esse gato aqui tem significado de ladrão. Aqui ele já tem significado de bonito, é um outro cara. Né? É uma guria, ela está dizendo, ai que gato, como as gurias falam, né? Quero ficar com ele. Agora é bonito. E aqui o animal. Ele é um gato, mas ele parece um cachorro de tão grande. Né? Então, aí é o verdadeiro significado. Aqui tem um significado, aqui tem um significado, aqui tem outro significado. Mas eu contextualizei. Ó, pessoal, assim não estava contextualizado. Vamos contextualizar? Vamos colocar numa situação de fala, um discurso, uma conversa? Vamos contextualizar a primeira. Roubou minha mochila. A segunda, quero ficar com ele. E a terceira mais parece um cachorro. Pronto, contextualizei. Na primeira é ladrão, na segunda é bonito e na terceira animal. Isso é contextualizar não só uma palavra, mas um enunciado como um todo, como esse que está aqui. Tá, pessoal? Aqui também uma outra palavra, né, que trabalha com a questão da polissemia, outra palavra, outro texto, não, uma oração que trabalha com a questão da polissemia. E eu tenho aqui curta a vida curta. Olha que interessante isso, curta e curta. São duas palavras e isso é importante no estudo da semântica, duas palavras iguais, né, em termos aí de grafia, porém com significados diferentes. O primeiro tem o significado do verbo curtir, de aproveitar. O segundo, o significado de breve. Aproveite a vida breve. Curta a vida curta. Claro que é um recurso estilístico. Daí a pessoa colocou os dois ali, as duas palavrinhas curta, né, pessoal? Tá? E agora aqui, claro, está contextualizado, né? Lendo eu contextualizei. Isso acontece também, pessoal, essa questão da semântica, com os prefixos, com os prefixos da língua portuguesa. A gente sabe que na língua portuguesa o des é negação, ó, e o in também é negação. Tá? E aí eu vou formar uma palavra, eu não posso formar de qualquer jeito. Olha ali, ó, desacreditei. Não acreditei. Tranquilamente, tá? Agora, eu não posso formar inacreditei. É inaceitável na língua portuguesa. Não pode. Inacreditei. Fica estranho, tá? E o in também não é só negação. O in é introduzir alguma coisa, tá? Então, eu não posso, ó, desacreditei, inacreditei. Mas eu posso dizer, ó, que não pode. Inacreditável, tá? Por outro lado, não posso dizer desacreditável. Olha que interessante que é a língua, né? A língua portuguesa. Desapeguei, eu posso dizer desapeguei, né? Mas eu não posso dizer inapeguei. Olha que engraçado, de jeito nenhum. Inapeguei não, de jeito, não existe. Tá? Então, esses prefixos aqui, ó, a dica é que vocês também estudem o real significado de cada prefixo, que é a maneira de formar a palavra e dar significado para essas palavras. Isso tem a ver com semântica, com sentido, com significado. Tá, pessoal? Então, galera, a semântica, ó, o que é semântica? Dê um stop e tente entender isso aqui. Parte da gramática que estuda a significação das palavras, o sentido das palavras. E outra, não é só das palavras, como a gente viu, das expressões e dos enunciados que formam os textos. A palavra banco, ela deve estar contextualizada para que tenha aí um significado e um sentido. Tá aqui, fui ao banco, é uma coisa, fui ao banco pegar o dinheiro é outra, fui ao banco de sangue pegar o dinheiro é outra. Por que ela tem o seu real significado? Porque ela está aqui contextualizada, semântica, né? Nada mais é do que a parte da gramática que estuda a significação das palavras, as expressões, das expressões e dos enunciados que formam os textos, tá, pessoal? Semântica, ó, banco, tá ali, né? Assim não está contextualizado, agora contextualizada, ela adquire o seu real significado ali. Tá, pessoal? A gente vai estudar isso aqui, que é um assunto dentro da semântica, a polissemia. Como eu já falei, poli é vários, né, significa vários, e sema significa significado e sentido. Então, polissemia
são vários sentidos da mesma palavra. Palavras polissêmicas. Banco é uma delas. Gato, como a gente viu, é uma palavra polissêmica, tá? E a gente vai estudar mais, vai estudar mais cada uma dessas palavras polissêmicas, digamos assim, tá? Olha aqui, ó, são coisas da língua, é muito interessante a língua portuguesa por isso, ó, manga, parte da roupa e pode ser a fruta, a manga, né? Isso é bem interessante. E aí vocês vão ver no dicionário a palavrinha marco, pode ser até um nome de pessoa. Olha o tanto de significado que tem essa palavra. Eu cortei, tem mais significados ainda. Eu peguei da internet esse aqui, o dicionário Michaelis da UOL ali. Marco, baliza. Isso foi um marco para a história. Fronteira, limite, sinal de demarcação, parte fixa das portas e janelas, a qual estão articuladas as folhas do vedo, aro e assim por diante. Uma palavra só pode ter vários significados. Tem a ver com polissemia, pessoal. Tá? Pois bem, a gente viu lá a fonologia, morfologia, sintaxe, e agora chegamos na semântica, onde nós vamos estudar isso aqui, ó. A sinonímia, a antonímia, a homonímia, a paronímia, a polissemia, que é o que a gente estava vendo, a conotação e a denotação e mais alguma coisinha ali. Tudo, né? Todas as palavras que são assuntos da semântica, pessoal, que é o que a gente está vendo agora. Nós vamos começar lá com a sinonímia e com a antonímia, com a homonímia, e com qualquer uma delas, tá? Que já é na nossa próxima aula. Tá ok, pessoal? É isso aí.